Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O homem sem rosto de Sabará. Era noite de lua cheia, e a luz pálida iluminava a estrada que cortava as matas próximas de Sabará. Eu voltava de uma visita a um amigo e seguia pela trilha com minha bicicleta, aproveitando o silêncio do lugar. O som das corujas e o farfalhar das folhas eram os únicos companheiros da minha jornada. A tranquilidade, porém, foi interrompida por uma sensação estranha, como se algo ou alguém me observasse. Olhei para trás, e nada havia além da escuridão. Decidi acelerar, mas a sensação persistia, como se uma sombra invisível me seguisse. Foi então que o vi pela primeira vez, uma figura alta, magra, envolta em roupas escuras, parada à beira da estrada. Meu corpo gelou, e meu coração disparou. Tentei disfarçar o medo e continuei pedalando, mas o homem começou a andar, seguindo na mesma direção. A cada curva, ele permanecia à vista, caminhando lentamente, mas sempre mantendo a mesma distância. O estranho não emitia som algum, nem mesmo o ruído de passos no chão. Decidi parar para confrontá-lo, mesmo que meu instinto gritasse para fugir. Virei-me e gritei: "Quem é você? O que quer de mim?" Mas ele não respondeu. Apenas ficou parado, a uma distância de cerca de 10 metros, imóvel como uma estátua. Foi aí que notei o detalhe mais aterrorizante. Seu rosto, ou a ausência dele. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa, pálida, como cera. O homem sem rosto inclinou a cabeça, como se tentasse me entender, e deu um passo à frente. Meu corpo travou, incapaz de reagir. Por fim, recuperei os sentidos e subi novamente na bicicleta. Pedalei como nunca antes, sentindo a adrenalina impulsionar minhas pernas. Olhei para trás várias vezes, mas ele havia desaparecido. Cheguei em casa ofegante, trancando portas e janelas. Mas sabia que aquele encontro não seria o último. No dia seguinte, ainda abalado, contei o que havia acontecido para minha avó. Ela era nascida e criada em Sabará, e sabia tudo sobre as histórias locais. Quando mencionei a figura sem rosto, ela regalou os olhos e fez o sinal da cruz. "Você viu o homem sem rosto, menino? Dizem que ele aparece para os desavisados que andam sozinhos à noite." Ela explicou que a lenda era antiga, passando de geração em geração. Dizem que o homem sem rosto era um minerador que fez um pacto com forças obscuras para encontrar ouro. No entanto, ele quebrou o acordo, e sua punição foi perder sua identidade. Desde então, sua alma vaga pelas estradas, buscando vítimas para substituir o rosto perdido. A história me deixou ainda mais apavorado. Minha avó recomendou que eu evitasse andar à noite, principalmente sozinho. Mas algo em mim estava inquieto, uma curiosidade mórbida que me impulsionava a saber mais sobre a lenda. Foi assim que decidi investigar, contra todos os avisos. Conversei com moradores da cidade e ouvi relatos semelhantes. Alguns diziam que haviam visto o homem sem rosto nos arredores das minas abandonadas. Outros garantiam que ele aparecia em cruzamentos à meia-noite. Os detalhes variavam, mas todos compartilhavam o mesmo medo. Apesar do temor, ninguém parecia ter coragem de enfrentar a entidade. Eu, no entanto, sentia que precisava entender o que estava acontecendo. Talvez fosse a adrenalina ou o desejo de provar que aquilo era apenas superstição. Resolvi voltar à estrada naquela noite, desta vez preparado. Peguei uma lanterna, um pedaço de pau e um amuleto que minha avó insistiu para eu levar. "Isso vai te proteger", disse ela, com os olhos cheios de preocupação. Antes de sair, olhei para trás e vi sua expressão séria. "Não desafio o que você não entende, menino." O relógio marcava 11h30 quando saí de casa. A noite estava mais escura do que o normal, e o silêncio parecia ainda mais pesado. Segui pela mesma estrada, cada passo ecoando como um tambor em meus ouvidos. A lanterna tremia em minha mão, e meu coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Andei por quase meia hora sem sinais do homem sem rosto. Comecei a acreditar que tudo não passava de imaginação, um fruto do medo e das histórias. Mas, então, ouvi passos atrás de mim. Eram suaves, quase imperceptíveis,
mas inconfundíveis. Virei a lanterna e lá estava ele, exatamente como na noite anterior. A figura imóvel, com seu rosto liso, sem expressão, me observando. Desta vez, porém, ele parecia mais próximo, mais ameaçador. Segurei firme o pedaço de pau e gritei: "O que você quer de mim? Por que está me seguindo?" O homem permaneceu em silêncio, mas começou a se aproximar lentamente. A cada passo, a temperatura parecia cair, e o ar ao meu redor ficou pesado, sufocante. Eu sabia que correr não adiantaria. Era como se ele estivesse brincando comigo, uma presa em um jogo doentio. Então, lembrei do amuleto que minha avó me deu. Segurei-o com força e o levantei na direção da figura. Para minha surpresa, o homem sem rosto parou abruptamente. Ele inclinou a cabeça, como se reconhecesse o objeto, e começou a recuar. Seus movimentos eram estranhos, quase mecânicos, e em segundos ele desapareceu na escuridão. Cheguei em casa em estado de choque. Minha avó estava me esperando na porta, como se soubesse que algo havia acontecido. Contei tudo a ela, e ela apenas balançou a cabeça. "Você teve sorte, menino." Mas ele não desiste fácil. Desde aquela noite, nunca mais voltei à estrada. Passei a ouvir histórias de outras pessoas que encontraram o homem sem rosto, e todas tinham algo em comum: ele nunca atacava diretamente, mas deixava claro que sua presença era um aviso. Com o tempo, percebi que talvez nunca entendesse completamente o que vi. Mas uma coisa é certa: há forças que não devem ser desafiadas, e o homem sem rosto é uma delas. Até hoje, quando passo por Sabará, evito as estradas isoladas à noite. Prefiro não arriscar outro encontro com aquele que me mostrou que o medo pode ter um rosto, ou a falta dele.